Repouso encontrarão os vossos corações. Dou graças ao meu Pai que revelou ao pobre, ao pequenino, seu grande amor. Aleluia, aleluia. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Aleluia, aleluia. Como estou no Pai, permaneceis em mim. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto, primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábolas usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando a semente cresce, se torna maior de todas as hortaliças e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra, usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Senta um minutinho. Então nós estamos reunidos nessa última sexta-feira de janeiro, celebrando a Santa Missa, e hoje é o dia de São João Bosco. E a palavra de Deus que nós ouvimos na primeira leitura, tirada de um livro da Bíblia chamado Carta aos Hebreus. E essa carta aos Hebreus, o autor sagrado lembra o sacerdócio de Jesus Cristo como o verdadeiro sacerdócio que Jesus deu a sua vida no altar da cruz para salvar toda a humanidade, salvar todos os pais. Na segunda leitura, Jesus continua a falar do reino dando parábolas, né? Hoje ele fala, por exemplo, da semente de mostarda, né? Que é a menor de todas as sementes. Depois ele fala também da semente que é plantada. Você, quando planta o feijão, todo dia não vai abrir buraco para ver se o feijão está nascendo, não. Você planta, não tem a preocupação de saber como é que vai acontecer o seu nascimento. E a terra por si só, se a semente é boa, então diz Jesus no Evangelho, a semente vai germinar, crescer e dar muitos frutos, né? Depois ele diz: o reino de Deus é assim como uma semente de mostarda, bem pequenininha, mas quando plantada, ela cresce, germina, cresce e se transforma numa hortaliça grande, né? Onde os pássaros vêm fazer seus ninhos. Então Jesus, de muitas maneiras, ele ia falando do reino de Deus. E ele usava a parábola exatamente para que os discípulos pudessem entender melhor. Esse dia Jesus, por exemplo, teve um dia que ele lembrava que o reino de Deus é como um homem que foi plantado, né? Parte da semente caiu em terra boa,
outra parte caiu na terra ruim. Para lembrar que todos nós devemos ser como a terra boa, que acolhe a semente. Essa semente, que fala Jesus, é a palavra de Deus, e que devemos acolher sempre para que ela possa germinar, crescer e dar muitos frutos. Hoje ele lembra que o reino de Deus, na simplicidade, na humildade, ele vai brotando e ele vai crescendo. Por isso ele lembra a semente, também a semente de mostarda, onde plantada, ela vai crescendo. Certamente Jesus contou essa parábola quando ele andou naquele tempo com os seus discípulos, porque os discípulos foram chamados por Jesus para dar continuidade à sua missão. E certamente eles ficaram assim tão impotentes, de tanto trabalho, e eles eram apenas 12 homens, Por isso Jesus disse: não se preocupe não, que o reino de Deus é assim, basta semear a semente, que a semente vai crescer e vai dar muitos frutos. Então nós em nossas comunidades somos também convidados a semear as sementes do reino de Deus, para que o reino de Deus possa acontecer em nossas comunidades, E hoje nós podemos semear a semente do reino através do serviço da comunidade, É a catequese, é a preparação para a crisma, é a pastoral do dízimo, pastoral da saúde, É a celebração da palavra. Então, cada vez que a comunidade se reúne para a celebração da palavra, nem tenha só dois. Jesus diz assim, onde tiver dois ou mais, eu estou aí também. Então, cada vez que a comunidade se reúne para celebrar a palavra, ela se reúne para semear a palavra de Deus, essa palavra que certamente vai dar frutos na vida de cada pessoa, de cada ouvinte. Então, que o Espírito Santo nos conduza para que aprendamos a valorizar mais esta semente que é a palavra de Deus. Agora vamos ficar de pé e fazer as nossas preces.